Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? E aí, tá muito frio? Aqui tá vendo que a professora tá até de cachecol, né? Tá muito frio, então vamos nos agasalhar, né, turminha? Turminha, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é uma quarta-feira, dia 7 de julho. Então, vamos começar a nossa aula. A professora vai sair aqui para poder explicar sobre as atividades, ok? Então, vamos lá. Ó, coloquem no caderno de vocês o cabeçalho, porque depois vocês vão escrever as atividades complementares e aí nós vamos saber onde a data que foi feita. Então, coloquem lá, Oliveira, 7 de julho de 2021. Hoje é quarta-feira, coloque o nome da professora e o nome da nossa escola. Vamos lá. Bom dia, crianças! Vamos para o nosso calendário de 2021 do mês de julho. Hoje é uma quarta-feira, dia 7 de julho, ó. Quarta-feira, 7 de julho. Faça um xizinho, coraçãozinho no calendário aí na casa de vocês. Vamos lá, livro de português, página 36 a 38, até atividade número 4, tá bom? Produção de texto. Carta pessoal de reclamação. Turminha, agora é a vez de vocês escreverem uma carta de reclamação, tá? Tem uma preparação e um planejamento. Como nós não estamos na escola, vocês não vão formar grupos, vocês vão tentar fazer sozinhos. Vocês podem pedir a ajuda do papai, da mamãe ou de um irmão, tá bom? Então, vamos lá, formem os grupos. Letra A. Algo que, na opinião de vocês, causa problema na escola. Vocês vão relembrar, na escola, vocês vão relembrar, né? Quando a gente estava na escola, porque vocês já tiveram tempo na escola, nós não estamos agora por causa da pandemia, mas nós vamos voltar e não vai demorar. Então, vocês vão lembrar algum problema que tinha na escola, alguma coisa que você acha que seja um problema que precisa ser resolvido. Então, pode ser o barulho, pode ser o horário, pode ser falta de condições de uso no pátio ou na entrada, na saída da escola, em algumas salas de aula, na cozinha, no refeitório, na biblioteca, alguma coisa que vocês acham que incomoda. Por exemplo, eu poderia reclamar de quê? Daqui na minha casa, por exemplo, da torneira da minha cozinha. Então, eu ia reclamar com o dono da casa sobre a torneira da minha cozinha que está gastando muita água, está pingando, que ela não está fechando de tudo. Então, ao definir esse problema, vocês vão definir então o assunto da carta. Por exemplo, o meu que seria a torneira, o assunto da minha carta seria a torneira vazando, alguma coisa assim. Hora de definir o destinatário. Vocês vão pensar em quem que poderia resolver o problema. O meu, por exemplo, quem poderia resolver o meu problema? O dono da casa. E vocês, quem poderiam resolver o problema? Associação de pais, ou um professor, ou direção da escola, ou coordenação, ou porteiro, ou a merendeira, né? Letra D. Não esqueçam dos argumentos. Vocês precisam de ter argumentos para poder escrever a carta, né? E convencer o leitor e convencer o destinatário que ele precisa resolver o problema. Eu, por exemplo, eu preciso escrever e mostrar para o dono da casa que eu preciso resolver, que ele precisa resolver esse problema. Então, o que eu vou falar? Vou falar com ele que está pingando muita água, que está gastando água e que a minha conta está vindo muito cara, então que ele precisa trocar a torneira, tá vendo? Eu tenho que ter alguma coisa convincente que convença a pessoa que aquilo ali realmente é um problema. Então, isso é um argumento. Então, escrita do corpo da carta. Façam o assunto do corpo da carta de forma a deixar claro qual é o problema, a opinião de vocês sobre como e por que resolveram. Utilize os argumentos de forma a apontar, em primeiro lugar, o que consideram mais importante, caso existam outros problemas a serem considerados também. Então, revisão, verifique se vocês deixaram claro o problema, aí vai ler, ver lá o assunto, o destinatário, os argumentos, vocês vão ler.
Verifique se vocês deixaram claro o problema, a opinião e os argumentos. Se utilizar uma linguagem objetiva e pessoal, sem gírias e tratamento com respeito às pessoas citadas no texto. Né? Não adianta xingar, tem que falar, conversar. Confiram a grafia das palavras utilizadas, consulte um dicionário para não ficar nenhuma palavrinha errada, né? Então, releia o texto em voz alta para verificar se a paragrafação e a pontuação surtiram o efeito de sentido desejado, ok? Reescrita e envio. Hora de colocar o corpo do texto na estrutura da carta. Inclua a data, a saudação e o destinatário. Não se esqueça de conferir um tratamento adequado, como usar senhor, senhora para as pessoas mais velhas. Encerre a carta com a despedida e a assinatura de vocês, não esquecendo de mencionar a turma da escola, né, a que pertence. 2. Decidam com o professor como as cartas serão enviadas. Então, essa carta não será enviada. Vocês vão tirar foto dela e vão mandar para mim, tá, turminha? Vão tirar foto e mandar no WhatsApp da professora. Então, vamos lá. Número 3. Observe a imagem a seguir, os itens que devem ser garantidos com as informações do destinatário e do remetente. Como nós não vamos... subiu. Como nós não vamos enviar essa carta, né? Colocar ela no correio, porque ninguém não tá podendo ficar saindo, né? Então, eu vou só explicar aqui, vocês podem pôr no envelope, tudo, mas nós só não iremos colocar ela no correio. Ó, o selo, o destinatário, o endereço, né, e o CEP, isso tudo vocês podem fazer, só não vai colocar no correio. Arrumem um envelope, ou façam um envelope, e olhem nesse aqui para vocês escreverem remetente, onde coloca o CEP, né? Escreva o nome e o endereço completo da pessoa que está enviando a carta, o remetente. Ó, deste lado. Lembretes finais. O remetente é você. Não coloque seu nome, endereço ou CEP para que seu colega possa enviar a resposta. Então, coloque seu nome, endereço e CEP para que seu colega possa enviar a resposta à sua carta e também para que o correio localize o endereço. Nós não vamos mandar, mas vocês vão colocar o endereço, tá? O destinatário, né? Que vocês vão mandar, vai ser bem fictício, é só colocar o destinatário, nós não vamos enviar. O destinatário pode ser para a professora. É necessário colocar um selo na carta. Junte as correspondências para serem enviadas pelo correio. Nós não vamos fazer esse processo aqui do número 4, nós não vamos fazer. Então, vocês vão só fazer a carta, vou relembrar, escrever a carta de reclamação, colocar ela no envelope, endereçá-la, né? E vão tirar a foto para mandar para a professora, ok? Depois, pessoal, vocês podem até colar a beiradinha no caderno, tá? Ou dentro do livro, deixa aí, porque assim que a gente voltar, eu vou recolher. Eu recolho essas cartas, que aí eu quero ler uma por uma. Eu vou ler, que vocês vão me mandar, mas depois eu quero ler elas mesmo, pegando, né? Então, vamos lá para a atividade de matemática, página 116. Brincando também aprendo. Cruzadinha. Inicialmente, usando uma calculadora, os participantes do jogo determinam e registram o número nos quadros. Então, vocês vão usar a calculadora. Vocês vão usar a calculadora. Se não tiver uma calculadora em casa, vai usar a calculadora do celular. E vão resolver. Primeiro jogo, os participantes devem preencher, vocês vão chamar papai ou a mamãe, os irmãozinhos, para poder brincar. Os participantes devem preencher o que falta na primeira cruzadinha com os números que aparecem nos quadros. Primeiro algarismo em cada quadrinho. Ganha o jogo quem terminar primeiro e corretamente. Ó, nós temos aqui, tá vendo? Uma cruzadinha. Os participantes devem preencher o que falta
na cruzadinha com o nome dos termos das operações dos itens A e D. Quem terminar primeiro e corretamente será o vencedor do jogo. Cruzadinha 1 e cruzadinha 2, tá vendo? Então, vamos lá, vamos fazer, viu, turminha? Chame alguém aí na casa de vocês para poder fazer essa atividade, é muito legal. Atividades complementares, leia o texto abaixo. São Paulo, 15 de novembro de 2020, a empresa, o melhor tênis. Eu, Mariana, no dia 1º de novembro deste ano, encontrei um site da loja oficial da marca, o lançamento do novo tênis para corredores, que, segundo a propaganda, era a melhor tecnologia do mercado. Ao consultar o frete com o CEP do meu endereço, constou que a entrega seria no valor de R$ 25, mas o prazo teria a vantagem de ser em 3 dias úteis. Como realizei a compra no domingo, o prazo seria até quarta, dia 4 de novembro. Realizei a compra com toda a expectativa para o próximo campeonato, que ocorreu no dia 14 de novembro, 13 dias após a efetuação da compra. E apesar da margem de tempo, do valor do frete e da promessa dos 3 dias, o meu tênis ainda não foi entregue. Até o dia do campeonato, entrei em contato com o e-mail oficial da loja para relatar o problema, acreditando que, com o tempo disponível, não haveria grandes problemas e o tênis seria entregue a tempo. Duro engano. A melhor tecnologia do mercado não consegue sequer ter um serviço de atendimento ao cliente eficaz, transparente e proativo. Hoje me sinto imensamente frustrada pela minha não participação na tão sonhada competição, com um misto de arrependimento por ter investido as expectativas do meu sonho em uma marca que não apresenta comprometimento ético. Assim, diante do exposto, solicito que meu produto seja entregue em até 7 dias úteis ou a devolução do meu dinheiro. Caso contrário, serei obrigada a acionar as medidas legais necessárias para a solução da questão. Atenciosamente, Mariana Silva e Silva. Que tipo de texto é esse, turminha? Vocês vão marcar com X. É uma carta, é uma história em quadrinhos, é um conto, uma carta de reclamação, um diário pessoal. 3. Qual o local e data em que foi escrita a carta? 4. Sítio remetente. 5. A qual empresa está sendo destinada a carta e qual a reclamação citada? Respondam aí. Agora, pessoal, as atividades de matemática. São probleminhas. Uma fábrica de sapatos possui 5.235 pares de sapatos em estoque e recebe um pedido de um único cliente de 4.500 pares de calçados. Quantas unidades de calçados sobraram em estoque após a entrega desse produto? Vocês vão marcar com o X, fazer a continha e marcar com o X a resposta correta. 2. A um número foi somado 854 e o resultado obtido foi 1.076. Que número é esse? Vocês vão resolver aí para mim, hein, turminha? Igual a gente já fez a atividade de ontem. Número 3. Um torneio agrupou 2.450 pessoas na praça principal de uma cidade do interior de Goiás. Dessas, 1.239 eram do sexo masculino. Quantas pessoas estavam na praça principal dessa cidade para esse torneio do sexo feminino? Leia abaixo e responda as questões 4 e 5. João possui 5.000 reais em sua poupança. Foi necessário fazer um reparo em seu carro. Pagou com o dinheiro da poupança no valor de 485 reais. Depois foram feitos outros reparos em sua casa, também pagos com o dinheiro da poupança no valor de 1.800 reais. Número 4. Qual foi o valor total da despesa com reparos do carro e da casa? 5. Ao final de todos esses reparos, quanto sobrou na poupança de João? Turminha, faço a atividade com bastante capricho. Amanhã eu volto com a correção das atividades, mas eu gostaria muito que vocês as fizessem, tá bom? Um beijo e até amanhã.